Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas dicas que pessoalmente eu acho que são essenciais para você poder aprender a técnica do forehand chop, o famoso cato de forehand. E você que está assistindo, eu não sei se você é um atleta iniciante ou um atleta avançado, um apaixonado pelo estilo defensivo, ou se você só quer ampliar um pouquinho o seu conhecimento técnico no tênis de mesa. Mas o meu desejo é que de alguma forma, né, esse vídeo possa agregar alguma coisa para você de positivo, né, e te ajude de verdade. No final do vídeo, eu também vou deixar a técnica sendo executada na visão frontal e lateral e slow motion, ok? Sem mais delongas, bora direto para as dicas. A dica número 1 é a empunhadura. Vamos começar pela empunhadura, que ela é a base da técnica e dos movimentos. Então eu utilizo do estilo clássico, e note aqui no vídeo que a lateral do meu polegar ela não encosta na borracha, tá? Então ela fica apoiada sobre a parte da madeira, a parte central ali da madeira, tá? Então essa é uma dica. Outra coisa importante, que assim como no cato de backhand, no forehand não utilizamos o punho, tá? Toda a técnica ela é executada utilizando o antebraço e o backswing do nosso corpo. Outro ponto importante da empunhadura é a força com que você vai segurar a raquete. Então não segure a raquete fazendo muita força, tendo muita firmeza. Se eu fosse colocar aqui uma escala de 1 a 10, onde 10 fosse com muita força, eu colocaria ali entre 5 e 6. Porque a raquete ela precisa estar firme na mão. Só que o mais importante é lembrar que todo movimento é executado a partir do antebraço e o backswing do corpo. Legal? A dica número 2 é o posicionamento das pernas, tá? Elas devem permanecer paralelas e a movimentação ela é lateral para acompanhar a bolinha. Então, é como se fosse um caranguejo andando lateralmente. Nessa dica, o mais importante é você manter o seu centro de gravidade sempre estável. Você vai utilizar as pernas para poder sempre se movimentar e manter esse centro de gravidade estável. Isso não quer dizer que você vai ter que ficar todo travado, não. Tenta manter o corpo mais relaxado possível e um ritmo. É muito importante ter um ritmo de você aplicar o golpe e voltar a uma posição inicial, tá? Agora a terceira dica é a posição inicial da raquete, tá? Atenção, porque o início do movimento, a raquete ela começa lá no alto, né? Próximo à sua orelha, ali na região da cabeça. Então o início do movimento começa ali. Então é importante ter isso porque você vai conseguir ter um pouco mais de controle e uma certa noção de tempo de bola, tá? Então, começando o movimento, o ideal é tentar começar o movimento sempre lá de cima. E falando no movimento, então essa aqui já fica para a quarta dica, tá? Que é o sentido do movimento. Então lembra que a posição inicial é lá de cima, próximo à cabeça, e o movimento ele deve ser sempre de cima para baixo, tá? Ele não é uma técnica aleatória, um corte aleatório, não. É um movimento, ele é firme e fluido, tá?
Então ele vem de cima para baixo e no contato com a bola você vai fazer o movimento de under spin. Então ele vem de cima para baixo, teve o contato com a bola, você vai fazer o movimento de under spin. Lembrando sempre que é um conjunto, é o antebraço mais o backswing do corpo. E a última dica é o momento do contato com a bolinha. Então esse ponto aqui também é fundamental, como todos os outros, tá? E o contato com a bola, ela sempre deve ser feito na descendência. Ou seja, a bolinha pinga, ela vai subir, atingir o ponto mais alto. Quando ela estiver caindo nessa descendência, que você vai ter o contato com a bola, tá? Bom, espero que as dicas ou o vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Se você é iniciante, possa ter aprendido. Se você já é um atleta mais avançado, possa ter aprendido também, nem que seja uma frase, um detalhe ou alguma coisinha ali. Já fico muito feliz de poder agregar isso para vocês. Do mais, agora é treino, repetição e paciência. O cato, tanto de backhand quanto forehand, precisa de bastante disciplina, mas quando você aprender a técnica, né, ou poder refinar ela, é sempre muito satisfatório. Aí, se alguma coisa desse vídeo ou das dicas te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no nosso canal, dá essa fortalecida pra gente, manda para aquele seu amigo que está pensando em virar cateiro, para ele poder aprender e praticar também. Afinal, conhecimento nunca é demais. Bom, chegando aqui pelo final então, pessoal, se você tem algum comentário, reclamação, sugestão, se você quer ver algum vídeo de exercício básico, de como que é um treinamento, ou algum treinamento específico, deixa aqui no comentário, eu vejo e sempre respondo todos os comentários, beleza? Bom, é isso, fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima. Valeu!